Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que temos para hoje são os Cinéias. Hoje nós vamos conversar sobre os capítulos 19 e 20 do livro O Grande Conflito. Nós terminamos com uma coisa muito decepcionante. Tanto que o nome desse evento ficou conhecido como o Grande Desapontamento. No momento da história da cristandade, que várias pessoas protestantes dos Estados Unidos se reuniram para esperar a volta de Jesus na data de 22 de outubro de 1844 e, logicamente, não veio. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, porque no capítulo 19, quando ela ainda vai falar um pouco sobre isso, eu não grifei tanta coisa. Eu destaquei uma frase que pra mim resume tudo e que é excepcional. Lembrando que a Ellen White, ela fala sobre os eventos históricos sempre à luz da Bíblia, então ela usa passagens bíblicas para escrever sobre isso. E de acordo com essa passagem de Apocalipse que nós lemos, João estava falando sobre esse acontecimento específico, que ela vai dizer que o modo como essas pessoas ficaram decepcionadas foi o mesmo modo que os discípulos ficaram decepcionados com a morte de Jesus, porque eles esperavam um movimento, eles esperavam um Messias político, um Messias guerreiro que ia livrá-los do opróbrio romano, enquanto essas pessoas também esperavam a volta de Jesus. As duas coisas eram legítimas, porque tanto Isaías falava sim desse retorno desse Messias como rei, mas isso seria a segunda vinda, e eles interpretaram como a primeira, e Daniel e Apocalipse, né, João, estavam falando sim de um movimento que aconteceria ali, que o santuário seria purificado. Mas esse processo estava se tratando do dia da expiação, como nós vimos, que era Jesus saindo do santo para o santíssimo. E João, como é dito nessa passagem, havia profetizado de que isso iria acontecer, que eles iriam ver de outra forma, iriam se decepcionar, claro, com linguagem profética. Claro que até o erro é profético, comparando os discípulos com as pessoas, não os americanos que estavam ali aguardando, me faz pensar que muitas vezes a nossa percepção sobre o que Deus está fazendo, sobre o que Deus vai fazer, mas sempre com o nosso olhar humano, faz com que a gente se desaponte com Deus. Mas não é uma decepção por causa do que Ele faz ou que Ele deixa de fazer, mas essa mirada pela nossa análise do que está acontecendo. As nossas palavras para descrever algo que Ele está fazendo e que não é de fato o que Ele está fazendo com o nosso olhar. Pensando nos apóstolos ali decepcionados, qual o seu apóstolo favorito e por quê? Os 12 é o seu favorito. Eu já vou dizendo, é João. Mas eu explico lá no final do vídeo porque ele é o meu favorito. Capítulo 20, sim, a gente vai trabalhar um pouco mais, vai poder ler um pouco mais sobre ele, tem mais coisinhas aqui anotadas. Quando o autor diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas, é muito real. Não nos dá nada sem uma parte da revelação, né? Como no caso ele não deu todo, mas ele dá uma parte. Porque não era só Miller, a gente viu isso, mas agora, né, no capítulo 20 ficou bem mais claro que não foi só Guilherme Miller que recebeu essa mensagem, que encontrou essa mensagem quando começou a estudar a Bíblia. O processo pós-reforma fez muitas pessoas estudarem, encontram própria, né, procurar as profecias ali. Outras pessoas acabaram encontrando isso e achando que Jesus iria voltar nesse período, né? Miller, ele faz esse cálculo todo embasado que a gente viu, mas os outros acreditavam também nesse período, fizeram contas semelhantes e chegaram nessa época. Então, se nós formos olhar na literatura, em 1727, o Isaac Newton escreve um texto sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse. Chegamos em José Wolff. José Wolff foi um cara incrível, ele era um judeu que com 12 anos, né, justamente nessa passagem que é importante para os judeus do Bar Mitzvah, quando passa a ser um homem e tal, passa pelo processo de conflito. O grande conflito dele era filho de um rabino, acreditava que o Messias ia vir naquele momento, e aí chega um senhorzinho, um idoso, que olha para ele e diz: não, querido, o seu Messias já veio. O Senhor, ele dá espaço para a Bíblia aparecer, e isso é legal, né, dessas pessoas nesse período. Não sou eu que estou falando, não é a Bíblia. Leia Isaías 53, tá bom? E isso é incrível. Os valdenses, os huguenotes, os morávios, todas as pessoas desse período. Por isso que a reforma não é tão brilhante, porque
as pessoas quase não falam, elas dão espaço para a Bíblia falar, porque a Bíblia está clausurada. E aí Wolff vai ler Isaías 53 e ele vê que de fato Cristo é o Messias, que ele esperava, ele se converte ao catolicismo, foi para um colégio católico e viu uma necessidade que a igreja tinha de reforma. Foi acusado de heresia. Isso em 1800, né? Lutero já tinha passado e ele, não, vamos tentar reformar, gente, não consegue. Em 1821 ele vai para a igreja anglicana, porque ele vê que ela tem uma proposta de reforma, algumas coisas diferentes, só que aí novamente ele começa a ver coisas erradas. Nesse caso, ela destaca o budismo misturado ali com o protestantismo na igreja anglicana. O que eu gostaria de destacar desses homens é que cada pessoa tem o seu momento, porém eles não deixam com que os erros dos outros, os erros humanos, os afastem de Deus. Não é porque naquela situação, naquela igreja, naquele ambiente, e é que ele olha para todos os lados e a maioria dos cristãos não vivam do modo como a Bíblia prega, não quer dizer que não há verdade no cristianismo, que não se possa viver de acordo com os preceitos que Jesus viveu, né? Tirar o reflexo do outro e olhar realmente para Cristo como espelho e tentar fazer isso. É tanto que esse homem, ele se torna um missionário incrível. Ele vai para a África, para a Ásia, para a América, sem contar que assim, quando ele vai para a Ásia, ele vai para o Uzbequistão. Tanto que em um desses momentos ele encontra um grupo de árabes, que tinha o Sira, um livro lá, que esperava a segunda vinda de Jesus também. Então isso é interessante também pra gente olhar. Porque muitas vezes a gente fica, não, eu sou cristão, não tenho verdade. Eu sei disso daqui. Aquela outra pessoa que mora no céu, onde tem tal religião, ela não sabe disso. Os caras moravam no fim do mundo em comparação, né, ao que era a Europa naquela época. E eles tinham a verdade, eles esperavam o retorno de Cristo. Deus, ele revela. Ele manda mensageiros, claro, a gente tem que ir, tem que levar, mas também descer um pouquinho desse pedestal de que eu que vou fazer o outro. Você não vai fazer nada, querido. Quem faz o Espírito Santo, você só é um. Como nós vimos, Deus tem formas escandalosas, miraculosas de levar a sua mensagem a todo mundo. Ele usa a gente, isso é bom pra gente. Ele não precisaria de fato da nossa participação. O relato que ela vai contar é que nessa historinha, só na igreja anglicana, que era ainda onde ele estava, né, estavam tentando reformar a igreja anglicana, 700 pastores estavam empenhados em 1844 a falar dessa mensagem da breve volta de Jesus. E é válido ressaltar, porque às vezes a gente olha, 1844, como nós vimos, parece que são só as igrejas protestantes dos Estados Unidos, mas como eu falei, não foi só Miller. Outras pessoas tiveram essa percepção, porque era um momento profético. E isso acabou se espalhando ao redor do mundo, e várias outras pessoas sabiam que Jesus ia voltar. Primeiro, então, uma verdade bíblica, mas a questão da data, por essa profecia também que iria acontecer. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele era contra, assim como outras pessoas eram contra essa questão de marcar a data, porque era um movimento que também estava lendo a Bíblia cada vez mais, a partir de um momento que uma coisa ia sendo revelada, as outras também eles iam tendo uma visão mais ampla do todo. O que importa é estarmos preparados. Não que adianta ir atrás da data e a gente não está preparado quando a data chegar. A mensagem do Zé Wolff é ir atrás da verdade, viver conforme essa verdade, de encontrar outras pessoas, de saber que há ovelhas em outros apriscos e estar pronto. Levar a mensagem quanto antes, estar pronto, sem se preocupar com o dia. Respondendo ao desafio, meu personagem favorito, como eu já falei aqui, o meu apóstolo favorito é o apóstolo João, porque de todos eles, ele é o que aparentemente está mais próximo de Jesus, por mais que Pedro tenha um momento muito importante, mas ele diz, o discípulo amado, o discípulo que podia encostar no ombro de Jesus, não porque ele era favorito, mas porque ele soube aproveitar as aberturas que Jesus deu. E por ele ter tido essa intimidade, ter se dado essa intimidade também com Jesus, ele recebeu uma das maiores revelações da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Tem muito a ver com essa história também de José Wolff, né? Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Nos vemos semana que vem. Nos vemos no próximo mês, dessa vez só com o capítulo 21 do Desejado de Todas as Estações. Possamos continuar saindo da biblioteca, indo muito além dos meios de venda. Valeu!